Existem três pontos fundamentais. A realidade depende de uma fonte. Essa fonte gera a vida interior, assim como gera a natureza, espaço, tempo, matéria e energia. A primeira floração dessa fonte no indivíduo é a psique. É a primeira floração da fonte no indivíduo. A menos que eu queira dizer que a primeira floração da fonte no indivíduo é o corpo. Mas acho que eu diria isso, eu remeteria o nosso corpo para a Grande Mãe. O corpo masculino é uma obra da Grande Mãe. E a Grande Mãe não é a fonte toda. É metade da fonte. Mas a nossa psique já me parece uma obra do filho e da filha. Já me parece mais do que natureza. Já me parece mais do que a Grande Mãe. Ou melhor, é a Grande Mãe, mas numa oitava mais profunda. E existem estas três grandes realidades. Existe uma fonte que é concêntrica ao universo e que é concêntrica à vida interior. Essa fonte tende a organizar as coisas à sua volta por capacidade de resistência em relação ao impacto central. Quanto menos resistentes forem as coisas em relação ao impacto dessa fonte, mais longe elas terão que ser arrumadas para poderem existir. Quanto mais resistência algo tem à fonte, mais próximo ela pode estar da fonte. Além da fonte, eu penso que não é abusivo dizer que a fonte tem uma intenção. Ela não é amorfa nem passiva, assim como ela é altamente ejetora do universo e é altamente ejetora da psique. A mim parece-me que a fonte tem uma intenção, tem uma aventura para ti, tem um big, huge project. Isto é, nós somos filhos da fonte e somos filhos da fonte cunhados com um projeto, selados com um projeto. As pessoas mais frustradas que eu conheço são as pessoas que acham que não têm projeto. Não são as que tentaram e não conseguiram. Essas são só semi-frustradas. As frustradas a sério são aquelas que dizem nihilisticamente: eu não vejo qual é o ponto disto tudo. Isto é pointless. Na verdade, um cientista há pouco tempo escreveu: quanto mais se estuda o universo, mais pointless ele parece. Quer dizer, quanto mais entras nos níveis dos detalhes, mais não admira. Tu não podes tirar o sentido do universo estudando um detalhe. Quer dizer, tu nunca vais saber qual é o sentido do universo estudando matéria. Matéria é um sétimo do universo. O universo tem mais 7 andares além de matéria. Não admira que os cientistas, quanto mais estudam o universo, mais digam: this is pointless. Pronto. Portanto, há uma fonte, isto é um ponto fundamental, essa fonte é ativa, não é passiva, e ela ejeta. Segundo ponto, essa fonte, que é mãe da natureza e é co-criadora da tua psique, tem um plano para ti, uma aventura, um desígnio. Terceiro ponto, aparentemente, tudo tende para mais complexo, para extremamente complexo, antes de simplificar. Qual é a relação entre estas três coisas? Eu gostaria de dizer que a criança é o estado psicológico. Eu não estou a falar de idades agora. A criança é o estado psicológico que está junto à fonte. O jovem, o eterno adolescente em nós, é o estado psicológico que reconhece que há uma missão e uma aventura. Isto é, que a fonte tem uma intenção. E o adulto é aquele que não foge da complexidade. Portanto, a criança é a guardiã da potência, o jovem é o guardião do encantamento e o adulto é o guardião da performance, porque ele não ignora a complexidade. Então vamos associar. Se for possível, isto está em aberto, é uma tese, mas é uma tese corroborada por muita investigação já, não é uma coisa que nasceu ontem na minha cabeça, mas é algo em que eu tenho trabalhado bastante, é uma linguagem muito ligada ao átomo semente. A criança em ti é a que tem acesso à fonte. Podemos se autocristianizar e dizer: a criança em ti é o que tem acesso ao grau. A
criança em ti é a que traz o livro sagrado com os nomes secretos escritos a letras de fogo. Mesmo que ela não saiba ler o livro. A criança é a que nunca perde o contacto com a fonte. E é por isso, não só que as crianças são sagradas, como o sagrado em nós depende inteiramente da qualidade da nossa criança. Eu só consigo ter acesso ao sagrado porque eu procuro não aniquilar a criança em mim. Então, se a fonte é o centro, de onde vem toda a potência, o primeiro anel psicológico que eu consigo conceber, que é também por onde nós começamos. Nós nascemos crianças, não nascemos adultos. O primeiro anel psicológico que eu consigo conceber é o da criança. A criança, eu não estou a falar de infantilismo, não estamos a falar de criancice, não estamos a falar de retrocesso à infância, não estamos a falar de incapacidade de enfrentar a complexidade da existência e, portanto, fugir para um paraíso artificial. Quer dizer, não estamos a falar do retorno às origens, não estamos a falar... Mas o retorno às origens é isso. Onde é que está a criança? Onde é que está a criança? Não estou a falar de comunidades hippies e de Strawberry Hills, nem de Woodstock. The Children of the Revolution, The Children of the Sun, Flower Power. Acho que se as pessoas forem mesmo sinceras, os hippies eram muito mais o regresso da criança eterna do que do jovem. Acho. Children of the Revolution. São sempre crianças. A fonte está na criança. E nunca vamos conseguir uma psicologia da infância suficientemente saudável se nós não reconhecermos que a criança é que tem acesso à fonte. A criança é que fala com Deus. Em nós, a criança é que fala com Deus. A criança é que fala com a singularidade. A criança é que toca a singularidade. A criança é que diz assim: oh, é infinito. Isto não é de os jovens não dizem oh, so many stars. Oh, eterno. Os jovens é mais para o imortal, não é? Jovem, quer ser eterno ou imortal? Quer ser imortal, claro. Isso é jovem, psicologia de adolescente, imortal. Criança não precisa de ser imortal porque já é eterna. Criança não precisa de imortalidade porque já é eterna. E a criança é a primeira organização em torno da fonte. Já sabemos que depois há complexidades. A fonte divide-se em energias criativas, energias psíquicas profundas, energias procriativas, energias instintivas. A fonte dá-te energias para todos os chakras, para todos os 7 centros. Ela é fecunda e generosa e plena. Daí toda a ideia de cornucópio ou de Graal. É porque não para de sair, não para de sair. Não há interruptor para o universo. Pelo menos eu não conheço. E não para. E essa abundância da fonte está associada às ideias de gratuidade. It's free. Grandiosidade. É grande. À imagem e semelhança de... Eu sou feita à imagem e semelhança do divino. Um dia nós vamos descobrir que a fonte do mal vem desta revolta de nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, e ainda assim somos mortais. Que é a única coisa que em nós que não é feita à imagem e semelhança de Deus. E isso produz uma grande revolta nos níveis mais profundos do ego. Mas agora não queria fazer uma análise do mal. Mas pensem nisso. Feitos à imagem e semelhança de Deus, ainda assim mortais. Acho que os narcisistas vêm daqui e os ditadores também. E as pessoas não querem morrer também. E as pessoas querem estátuas de bronze, custa o que custar, estátuas delas de bronze. À imagem e semelhança, e se eu puder fazer uma estátua de mim de metal que dura mais de 2000 anos, vou fazer. É esta coisa de eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, mas eles esqueceram-se de um pormenor, que é a imortalidade. E isso cria um curto-circuito na psique que tem que ser muito bem trabalhado. Que é, tu és feito à imagem e semelhança de Deus, mas o que em ti é imortal
é a alma. E o que em ti é imortal, eterno, é a mónada. É toda uma educação. Mas para já, há uma fonte e a criança é o que tem acesso à fonte. Mas deixem-me dizer uma coisa. Não sabe o que fazer com a fonte. O jovem é a parte da psique em nós, a parte da psique que acredita que a fonte tem uma tarefa para nós, tem uma missão. É assim. A criança dá origem ao herói. E não é isso que nós vimos no desenvolvimento de um rapaz. Primeiro, ele tem tudo grátis. A fonte está associada a abundante, grátis, eternamente novo, sempre verde. Pensem na importância do verde na tradição islâmica. Sempre verde, nunca seca. Eu sou Cristo, aquele que renova todas as coisas. Eu trago-vos o novo, não o velho. Percebem? A fonte é sempre exótica, não familiar e ao mesmo tempo familiar. Tremendamente enigmática, misteriosa, ácida, no melhor sentido do termo. Lúcida, poderosa, esfíngica, mágica. A fonte escapa à linguagem, é insondável. E as funções psicológicas a que eu estou a chamar criança estão mais próximo da fonte. Mas isto vai ser desenvolvido ao longo do trabalho com a energia masculina, ao longo deste ciclo de estudos de energia masculina. O jovem é aquele que acredita que tem uma missão. Porque uma coisa é eu estar sentado à beira da fonte. Vocês conhecem o logotipo das águas de Luso? O logotipo das águas de Luso. Uma coisa é eu ser um menino de 8 anos de idade, nu, a beber água pura ao pé de uma fonte. Isto é uma representação da eternidade. E a criança em nós é essa criança que bebe a água pura da fonte nu. Criança nu, junto à fonte, sem a parra, a esconder os genitais. Isto tudo, vem a tradição judaico-cristã, isto tudo significa a qualidade das funções psicológicas de criança em nós de bombear, extrair, drenar energia da fonte, trazer energia da fonte. Vocês nunca vão conseguir que um adulto se aproxime da fonte. Não existe. Como nós vamos ver, o que existe é construir um jovem de alta qualidade à volta de uma criança e depois construir um adulto de alta qualidade à volta do jovem. E então nós temos o canal aberto da fonte até às decisões de responsabilidade social. Porque se nós, como nós vimos, se nós eclipsamos a criança para fazer um jovem, que é quando se diz deixa de ser criança, cresce, e depois eclipsamos o jovem para fazer um adulto, o que estamos a fazer é criar adultos, cortando o contacto com o heroísmo e com a missão e cortando o contacto com a fonte cósmica de energia. Não admire que os adultos façam performances incríveis e depois morram com ataques cardíacos, não têm acesso à fonte. Sim, mas como é que se faz esse interferido? Alguém que tenha 50, 60, 70 anos? Como é que se faz isso com alguém que tem 60 e muitos anos? E que é um veterano do ultramar? E cuja criança já ficou nesse sábado? Não precisa ser veterano. Mas muitos dos homens portugueses que têm 65, 66... Isto não acrescenta nada ao que estás a dizer. É só porque esse fator está lá também. Podemos deixar isso para depois. Junto à fonte está a criança. Entre o centro e a periferia, porque quando tens um compasso, tens um centro, uma agulha, fonte, primeiro raio. Depois abres o compasso, segundo raio, que é a tua generosidade. Quanto é que tu vais incluir em amor? E depois fazes um círculo com o lápis, terceiro raio. Estão a ver? Trindade, compasso, é das coisas mais simples para explicar a trindade. Tem o centro, tem o raio e faz um círculo cá fora. Primeiro, segundo e terceiro raio. Pai, filhos, filho, filha, mães. Mãe. Então as pessoas dizem, que a trindade é uma coisa como não é. Pegas um compasso, está aqui. Porque não há círculos estáveis sem centro. Então tu tens este mistério que é a criança num ser humano. Em torno da criança nasce o jovem.
E o jovem é a parte, são as funções psicológicas que alimentam 5 ou 6 coisas que a criança não precisa. Por exemplo, esperança. Crianças não precisam de esperança. É muito cruel quando uma criança precisa de esperança. Ela já está a ser forçada a ser jovem e ainda só tem 4 anos de idade. É muito cruel. Quando é que o papá vem? Só daqui a um mês. Esperança. Lá se foi o paraíso. Qualidades do jovem como esperança, iniciativa, heroísmo, narcisismo saudável. Muita atenção a estas 2 palavras juntas. Narcisismo saudável. Vaidade, no melhor sentido do termo. Forte consciência de si. Erupção de forças que ele não sabe ainda como conduzir. Sentido de aventura, sentido de mistério, sentido de eu tenho algo importante para fazer, sentido de que a vida é carismática, de que a vida tem um carisma, isto é, um dom divino para ser revelado. Isto tudo é juvenil no melhor sentido do termo. Ser jovem é não permitir que estas qualidades dinâmicas desapareçam. E finalmente o adulto é a camada, são as qualidades psicológicas, é a constelação psicológica que contém as qualidades da responsabilidade social. Isto é, a criança tem acesso ao poder, o jovem tem acesso à aventura e ao destino, e ao tema da vida, e ao heroísmo da vida, e o adulto é o que gera a responsabilidade social, que é capaz de aceitar a complexidade da existência sem matar o jovem, e o jovem é capaz de aceitar o heroísmo sem matar a criança que está junto à eternidade. Percebem a tese que nós vamos desenvolver? Sentem? A criança está ligada ao Graal e tem potência. E qual é a potência da criança? É preciso alguma coisa? Não é com certeza potência física. Mas ponha uma criança no centro de qualquer coisa. Ponha uma criança no centro de uma arena de tourada. Tirem tudo. Tirem os toureiros e o touro. Deixem as pessoas à volta. Toquem a música de entrada do touro. E em vez de entrar um touro, nasce uma criança. Entra uma criança na arena com uma palma. E folha palmeira e uma tunicazinha branca. E depois fica ali no centro. O que é que acham que vai acontecer às pessoas? O que é que as pessoas vão ver ali? Deus. A fonte. Aquilo que nós estamos proibidos. Completamente proibidos. A criança é talvez o grande tabu da cultura. Seja ocidental, seja oriental. Eu não conheço uma cultura que seja laxativa em relação às crianças. Claro que há ambientes em que as raparigas casam com 11 anos de idade, ou que são prometidas com 6 anos, 7 anos, 8 anos, mas à medida que nós compreendemos a complexidade da existência e à medida que compreendemos que um ser humano, para ser amado, nós precisamos de incluir o máximo de valências possíveis para o dignificar, valências, qualidades específicas daquela pessoa, à medida que, em vez de dizer que a pessoa é portuguesa ou que a pessoa é marxista, mais valências. É portuguesa, é marxista e gosta de poesia. É portuguesa, é marxista, gosta de poesia e faz um ótimo arroz. Isto são valências. É assim que se lida com as pessoas. Não é parando numa valência. Porque ninguém é univalente. As pessoas são multivalentes. E nós precisamos... Para termos uma sociedade humana, precisamos ter uma sociedade que tenha leituras da multivalência do outro. Que é para não reduzirmos o outro a um grupo. E a criança que entra na arena do touro, ali no centro... Eu disse com uma palma e uma túnica branca, eu já estou a forçar a nota cristã. Basta ela entrar com umas jardineiras de ganga daquelas para bebés e uns sapatinhos da Chico, aqueles caríssimos, ninguém pode comprar, e uma camisinha aos quadrados, já está bom. Se entra, ela põe a criança no centro de uma arena, o que é que acontece no inconsciente profundo das pessoas? No consciente as pessoas dizem, é o Diogo. Isso é no consciente. E no inconsciente profundo? Agora experimentem pôr uma criança, pousem uma criança assim... no centro de Auschwitz, de helicóptero com um cabo. Pousem uma criança no centro da guerra do Vietnã. Pousem uma criança na câmara
corredor da morte nos Estados Unidos. Cadeiras elétricas. Assim. Ponham lá uma criança. Assim que põe uma criança para tudo. A criança é, do ponto de vista das nossas escolhas conscientes e éticas e morais, é tabu. Não se mexe em crianças. Desde a pedofilia até os abusos de trabalho e tudo isso que nós chamamos. Tabu. Porquê? Porquê que uma criança é tabu? Porque ela é demasiado um símbolo de Deus. É demasiado fora do nosso alcance. É demasiado sagrada. Como a grávida já é sagrada, mas a criança então nem se fala, porque a criança é o fruto do processo. E esta criança, esse brilho da criança, quando vocês põem uma criança onde ela não deve estar, há um impacto. Sempre que nós pomos uma criança onde ela não deve estar, há um impacto. E a gestão da imagem da criança em publicidade e marketing é uma coisa muito difícil de fazer. Porque tu tens que respeitar o que o inconsciente coletivo acha das crianças, e o que o inconsciente coletivo acha das crianças é que elas são Deus. Isto é, que elas vêm de Deus. All babies are born singing God's name. All babies are born singing God's name. Isto é Sinéad O'Connor. Mas a criança tem as qualidades de estar junto à fonte e faltam-lhe todas as outras. E é por isso que uma criança não pode criar o paraíso na Terra. Ela é só o paraíso na Terra, ela não o pode criar. E é por isso que o cosmos, que nós observamos que começa por materiais simples e vai reorganizando até as coisas altamente complexas, é por isso que o cosmos não está satisfeito com crianças. Por que é que nós não temos um cosmos em que toda a gente para de crescer aos 8 anos de idade? Pergunta estranha. Bom, não temos. A mesma força que gera crianças e nuvens de hidrogênio e Júpiter, essa mesma força faz com que tu aos 8 passes para os 9, depois para os 10, 11, 12, 13, até comeces a entrar na zona heroica. Se não houver um trabalho de proteção da consciência da criança, ela é afastada do centro eterno e vai se tornando um jovem, em vez de acrescentar o módulo jovem ao módulo criança. Evoluir. Esta psicologia de desenvolvimento que nós estamos a tentar esboçar consiste em acrescentar módulos, não em tirar um módulo e pôr outro. Portanto, por isso é que as pessoas gostam do Charlot e do trabalho do Charles Chaplin e do trabalho do Spielberg e do trabalho do Walt Disney e do trabalho do Lewis Carroll e todos os trabalhos que mantêm a eternidade da criança no ar. Tem, sei lá, o Saint-Exupéry, o Príncipezinho. As pessoas... Quem é aquele Príncipezinho? Quem é aquele Príncipezinho de cabelos louros aos caracóis? É preciso muito cuidado, porque a criança é... Ou se vocês preferirem, eu vou traduzir isto de outra maneira. Aquele que em ti é absolutamente puro e absolutamente louco. Esse que é absolutamente puro. Se esse que é absolutamente puro e absolutamente louco, a criança, for presidente da Câmara Municipal de Caracas, e se alguém tentar passar um cheque de 120 mil dólares por debaixo da mesa, esse que é absolutamente criança e absolutamente puro, olha para o cheque e vê papel, tinta, não reage como um adulto. Esse que é absolutamente puro não pode ser corrompido, porque isso é só dinheiro. E esse que é absolutamente louco acredita no impossível. Portanto, a criança em nós é a parte de nós que é incorruptível, pura e que acredita no impossível. Isto existe e são funções psicológicas nobres e não podem ser eclipsadas sob pena de criarmos uma série de indivíduos altamente produtivos, esquizofrénicos e frustrados logo a seguir. Imagina no sexo masculino. O que é que isto acontece? Porque o sexo masculino é extrovertido e ativo. Ele projeta-se no exterior. Ele vai projetar a não criança e o não jovem no exterior.
A criança bebe do grau, a criança até pode distribuir, mas ela não sabe o que está a fazer, ela é inconsciente. Então, ela é totalmente pura, ela é incorruptível. Como é que se corrompe uma criança? Fazendo-o crescer demasiado depressa. Se tu fizeres uma criança crescer demasiado depressa, corrompe-se a criança. A precocidade pode ser fascinante em alguns ângulos e é extremamente perigosa noutros. Os valores de um ser que está junto à fonte não são os valores finais de todo o ser. Mas este ser que está junto à fonte, que na tradição medieval era associado às virgens, aos loucos, ao unicórnio. A criança, o unicórnio, a virgem e o louco fazem parte da mesma mitologia, que é a mitologia do que está junto à fonte. Mas a criança não sabe fazer. E depois tu tens, neste caminho para a complexidade, tu tens o jovem. E nós, nos próximos encontros, vamos analisar mais profundamente o que é a criança num homem adulto e o que é o jovem num homem adulto. Essa criança permanecerá como o ciclotron da psique masculina. A criança é o core. A relação entre a criança e a fonte dentro de nós é o core. É a central termonuclear. É ali que se dá a libertação da radiação da mónada e da alma para a psique. Se tu disseres assim, eu quando era mais novo acreditava que eu tinha uma criança que estava num core que tinha acesso a uma potência infinita. Acreditava no impossível e era incorruptível. Era pura. Agora que eu cresci, sei que não é nada assim. Resultado, não há tarefa, não há missão e tu vais simplesmente fazer mais do mesmo, como todos os outros seres humanos que perderam a criança interior. Portanto, a criança, esse núcleo, e o puer, para usar o termo da psicologia junguiana, o puer eternos, o Peter Pan, esse fator que em nós se recusa a crescer, deixa-o estar. Eu tenho uma parte em mim que se recusa a crescer e às vezes dá-me imenso trabalho, mas eu não vou assassiná-la, não vou pô-la em coma, eu vou dizer-lhe, sabes, essa coisa divina junto ao qual tu estás não é real nas 10 dimensões da realidade, não é real nas 10 esferas da Cabala. É real nesta e naquela. Mas não é real nesta e nesta. Eu não queria introduzir a Cabala aqui. O que eu quero dizer é que a realidade tem grandes esferas de significado. De significado e força espalham-se até à manifestação do mundo como nós o conhecemos. E a criança está muito junto da esfera mais alta, daquela que está junto ao infinito. A criança está junto à foz. Mas ela não tem nenhuma competência nas outras esferas. Então, gradualmente, à medida que a criança passa para o subconsciente, isto é, eu vou começar a tornar-me adulto e para isso eu tenho que ser um jovem. E eu vou começar a tornar-me adulto, eu vou a caminho de adulto e para isso eu tenho que ser um jovem. Então, a criança que estava muito presente, as qualidades vão se tornando secretas, mas nem por isso menos poderosas. Mas aliás, se calhar mais poderosas, vão se tornando secretas e vão sendo complementadas pelas qualidades do adulto, do jovem. E as qualidades do jovem são uma extensão das qualidades da criança para dentro do tempo e do espaço. A eternidade da criança no jovem transforma-se em busca da imortalidade. E agora vejam quantos heróis clássicos eram mandados em busca da imortalidade. Gilgamesh, Hércules, Ulisses. Basicamente, ser um herói clássico é ir em busca da imortalidade.
criança transforma-se em ousadia e coragem no jovem. A irresponsabilidade total da criança, só faltava ela estar junto a Deus, não tem que ser responsável. A irresponsabilidade total da criança transforma-se em coragem, otimismo, sentido de humor e uma espécie de desafio em relação ao perigo. I laugh at the face of danger. Há muitos homens que têm esta atitude. Ainda bem. I laugh at the face of danger. Kawasaki, 230 cavalos. Mochila às costas, Índia. É claro que há indivíduos de 65 anos que compram uma moto com 200 cavalos. Absolutamente sim, mas provavelmente é porque aquilo que nós estamos a chamar as funções psicológicas do jovem deram um kick dentro dele aos 60 e tal anos de idade. O jovem é aquele que diz: nós afastámos-nos do Deus original porque o tempo assim o pede. Isto é, a passagem dos anos vai afastando a consciência dos níveis psicológicos, das funções psíquicas da criança e vai trazendo a consciência para as funções psíquicas do adolescente. Tu não podes não o fazer. O que nós vamos procurar rever é se é possível passar de criança para jovem sem perder as qualidades da criança e se é possível passar de criança para jovem para adulto sem perder as qualidades do jovem e da criança. Isto é, a transparência mútua destes três grandes grupos de funções psicológicas. Eu nunca percebi porque é que uma pessoa, para ser responsável, tem de deixar de acreditar no impossível. Nunca percebi. Porque é que... de onde é que vem a frase tens que ser responsável e aquilo é impossível? Não, eu tenho que ser responsável e com estas ferramentas e estes materiais e o que eu sei e com o atual estado das coisas e com a economia que eu tenho, ou os amigos que eu tenho, as ferramentas que eu tenho, aquilo é impossível. Mas é só por causa do que eu tenho ou não tenho. Não é que a coisa em si seja impossível. Então o jovem continua a acreditar que aquilo é possível. Em nome da criança dentro dele, ele continua a acreditar que aquilo é possível, simplesmente não tem as ferramentas ou os meios ou sequer o interesse. Mas é possível. E o que caracteriza uma criança é tudo agora já, eterno, eternamente feliz, completamente ligado à abundância, à gratuidade e à grandiosidade. Isto é o mundo das crianças. Se nós dissermos, mas as crianças são irresponsáveis, já não estamos a falar de crianças, já estamos a passar para outro patamar. A beleza de uma criança é a sua irresponsabilidade. Por isso é que nós não damos responsabilidades às crianças massivamente, damos aos poucos, na medida em que nós damos doses homeopáticas de responsabilidade a uma criança, porque se dás toda a responsabilidade a uma criança, não só mataste a infância, como estás a machucar o jovem, e o resultado é um adulto com muitas responsabilidades aos 17 anos. E a fonte da vida perdeu-se. O jovem é aquele que acorda para a catástrofe de eu já não estou junto da fonte. E agora? Isto é a consciência juvenil. Agora vem uma gesta, vem uma saga, vem um mito, vem uma história. Crianças não precisam de histórias só para adormecer. O que as crianças gostam de histórias em geral, mas normalmente o que as crianças gostam é de play. E quando estão a brincar, imitam o cowboy, o bombeiro, o polícia. Mas, de facto, o jovem já não imita, ele quer ser. A criança é um imitador, mas o jovem é um wannabe. Ele quer mesmo ser. E para ser, a grande catástrofe do jovem é: entrei no tempo. Isto é, nós temos camadas da psique que estão fora do tempo. E eu estou a chamar criança a esses níveis internos, estão fora do tempo, em torno do centro do ser. São os níveis em nós que são contemplativos e eternamente amorosos. São incorruptíveis, são puros. E não dão valor às coisas que os adultos dão.
É claro que se eu não crescer, eu posso passar por guru. Na verdade, muitos gurus são só crianças que não cresceram. Isto é, não acrescentaram a camada do jovem e muito menos a do adulto com responsabilidade social pelos outros. Ficaram na grandiosidade narcísica da infância, que para a criança não se chama narcísica. Mas assim que sais da infância e permaneces na infância, então começamos a ter problemas de narcisismo. Quer dizer, se o tempo que te está a puxar para dentro da história... Tentem ver esta gradação. Quanto mais nesta direção, mais próximo da eternidade. Até ao centro. À fonte. Quanto mais na direção para fora, mais na direção do tempo e da história. O que é que a eternidade, a priori, não contém? A eternidade a priori não contém a complexidade, não contém a síntese dos opostos, não contém a síntese dos paradoxos, só contém a luz eterna antes do processo da consciência. É possível? É. É possível acender uma luz nesta sala e não está ninguém nesta sala? É. E durante muitos, muitos ciclos, a consciência infinita existe, a consciência da Mãe Divina existe, a luz eterna existe, mas não existe nenhuma consciência crítica para olhar para ela e para lhe dar um nome. Essa proximidade da criança em relação à fonte, que é ao mesmo tempo a garantia de que ela irradia toda a luz e o grande perigo de que se tu não sais dali, não evoluís. E também é possível que... Sentem o paradoxo aqui? Já o primeiro paradoxo. Que a nível de idade, obviamente, a pessoa evolui, mas psicologicamente ela fica retida nas fases anteriores, tanto na criança como na adolescência. E partes de tipo podem ficar retidas na infância e outras terem evoluído. Ou seja, a evolução do ser humano não é contínua, é descontínua. Tanto podes reter como podes saltar. Absolutamente. Tu tens indivíduos que são completamente responsáveis e trabalham em controle de tráfego aéreo. Nunca bebem álcool no dia em que trabalham. Têm uma lucidez incrível. São completamente responsáveis. Têm prémios de responsabilidade civil, por exemplo. E, no entanto, chegam a casa e, por qualquer motivo, com a sogra, tornam-se infantis durante meia hora. Isto quer dizer que quem diz a sogra diz a esposa. Ou o que for. Isto é, tu podes ser muito responsável em certas áreas e muito irresponsável noutras. Ou muito criança noutras. Eu sei de que é que estou a falar. Em relação a mim próprio. Então, tu tens esta criança que é a guardiã do portal para a eternidade e para o sagrado. Isto atravessa todas as tradições. Mas ela é o guardiã do portal para a eternidade e para o sagrado. Agora vem este pequenino detalhe. Mas ela não pode sentar-se no trono da fonte, não pode entrar na fonte, não pode fundir-se com a fonte. Está mesmo perto, está tangencial, mas não é equivalente. E esta criança, que está junto à fonte, e nós vamos ver que a fonte no masculino está simbolicamente no alto de uma montanha. Enquanto que a fonte no feminino está simbolicamente no profundo de uma gruta. As meninas sentem a deusa, muito próximo, e os homens sentem o Deus, muito próximo. Mas próximo significa irradiar Deus, que é o que as crianças fazem sem saber. Se tu tiveres atenção, uma criança irradia energia divina, sem saber. Observa uma criança. A perfeição do movimento de uma criança é como a perfeição de uma curva de pássaros no céu. Não há self-conscious, ela não está a ser autocrítica, ela não sabe que andar assim desengonçadamente é andar desengonçadamente. Ela nem sabe se a fralda está suja, sabe. Ela é só a gratuidade, a generosidade, a abundância, a beleza e a bondade da vida, do viver. Ela é a fonte. Ela não é fonte. Ela está tão junto à fonte que, tal como a fonte... Ok, se a fonte for esta luz, cá dentro, a criança é o abajur. Deus, criança. Isto é, se tu tiras Deus à criança, o brilho da criança vem do divino. Ela não tem camadas suficientes para não vir. Não tem mesmo.
E nós dizemos, isso não tem a ver com a origem, com a pureza, com ela não ter vivido na história, nem ela ter tido experiência. Exatamente. Ela está junto ao divino a priori. A priori de quê? A priori da experiência, a priori da consciência, a priori da escolha. Não há escolhas, não há consciência e não há crítica. Portanto, a criança é uma espécie de diafragma que deixa passar a energia divina acriticamente. O que é bom. Porque assim como a natureza está em bruto numa criança, a criança faz atos imorais. Não está preocupada com isso. Assim como a natureza está em bruto na criança, também o divino está a priori na criança. E irradia livremente a partir da criança. E isso contém as qualidades do impossível, do incorruptível e da total pureza. São 3 qualidades. Impossível, incorruptível. Puro e incorruptível tem a ver. Mas é mais do que... É acreditar no impossível e ser incorruptível. Isto é uma coisa que num adulto põe-te imediatamente na liderança de qualquer coisa. Se tu acreditas no impossível e és incorruptível, onde é que tu estás como adulto? Vem a dificuldade que existe em manter as qualidades da criança transportadas para o adulto. Nós vamos perdendo estas qualidades pelo caminho. E obviamente, quando tu vês um grande empresário, como por exemplo Elon Musk, tu começas a perceber que a criança não pode estar morta ali, porque ele acredita em coisas que as pessoas consideram quase impossíveis. E quando se tenta comprar o silêncio do Martin Luther King, e o Martin Luther King vai à varanda e diz o que pensa, ele está a ser incorruptível. Isso é uma qualidade da criança. Que é quando no filme da máfia, o indivíduo que te quer corromper no filme da máfia, e tu dizes, não, eu não vou aceitar o seu envelope de dinheiro, e o indivíduo no filme da máfia diz, não seja infantil. Você não sabe. Você não estava à espera que fosse tão infantil. E depois tens esta percepção cristã de que só as crianças podem entrar no reino de Deus. Que é corroborada pelos índios norte-americanos com outra linguagem. E é corroborada pelos maias com outra linguagem. Isto não é um elogio da criança, ponto. Porque daqui a bocado parece que a criança é a coisa. A criança não é a coisa. Ela é o que está junto à coisa. E é muito importante compreender que a psique nunca é a coisa. Ela é concêntrica em relação à coisa e está junto à coisa. E as iniciações psicológicas são iniciações rumo ao centro. Em que tu vens da periferia como adulto e vais descobrindo camadas outra vez para dentro. E depois para fora, e depois para dentro, e depois para fora. Sim. Mas as iniciações hierárquicas, que não são psicológicas, são as que vão-te fundindo diretamente na fonte. Já não se trata de estar próximo. Esta diferença entre próximo e fundido é muito importante. Porque há loucos que estão muito próximos de Deus, mas não estão fundidos, não representam, tu não podes confiar. Ou seja, que começas no próximo e com a vida tens o potencial de voltar e fundir. E isso dá várias voltas. Isto é, tu afastas-te do centro para o compreender melhor. Então, a psicologia infantil que nós precisamos de compreender, porque quando nós temos narcisismo, grandiosidade, alcoolismo, violência doméstica, absentismo, negligência connosco próprios, muito importante, negligência com os outros, irresponsabilidade social, ausência de visão. Quando nós temos isto tudo, e não temos, temos violência doméstica, temos alcoolismo, temos irresponsabilidade social, temos desistência, temos imensos padrões de desistência no sexo masculino, por exemplo. Tens, tipo, se eu não consigo ser o melhor nisto, eu nem vou tentar. Isto é muito um padrão de desistência masculino. Eu só vou tentar se puder estar em terceiro, segundo, primeiro lugar. Por causa da competitividade que caracteriza a psique masculina. Então, se nós temos narcisismo, grandiosidade, desistência, tirania, violência doméstica, alcoolismo, consumo de drogas pesadas e assim sucessivamente, é porque a psique está desesperadamente em busca de sentir outra vez a eternidade e a alegria e o êxtase de viver, que só a criança pode. Mas se a criança foi danificada, a psique é um adulto e não consegue encontrar o centro. Por um lado.
Porque repara, se tu bateres em alguém, quem é que é Deus naquele momento? Na tua psique. Se tu bateres muito numa pessoa, quem é que é Deus? Eu não estou a dizer no mundo objetivo cósmico, estou a dizer na tua psique. És tu. O violador é Deus durante uns segundos, uns minutos. E o indivíduo consome 2 ou 3 garrafas de vinho alentejano, é Deus. Até cair para o lado, mas até lá é Deus. A ideia do impune. Eu posso fazer isto impunemente. I can do it. Porquê? Porque eu estou próximo da fonte. Quer dizer, a psique próximo da fonte tem a qualidade de ser criança e tem o perigo. Aí nós podemos falar da criança interior tóxica. Tem a qualidade da criança, isto é, tem acesso à energia divina e pode distribuí-la, pode trazê-la para o mundo. Na verdade, o nosso pipeline para a energia divina é a nossa criança interior. Eu estou a falar em psicologia neste momento. Porque se dissermos, não, o pipeline para a energia divina é a filantropia, é aliviar a dor dos outros. Isso já é uma ação. Eu estou a falar de núcleos psicológicos cá dentro. O pipeline para a energia divina é a criança. E o problema é que a criança tanto imite Deus como se não acrescentamos o jovem e o adulto, então tens um monstro. Quer dizer, uma criança com 50 anos de idade é um monstro. E é isso que vocês veem em psicopatologia, em serial killers, em narcisistas extremos. É uma criança. Com todas as qualidades. Os narcisistas são brilhantes, e são atraentes, e são fascinantes, e são lindos, e são tudo o que tu quiseres, exceto que não tem o jovem com a noção de missão, nem o adulto com a noção de responsabilidade. É só a matéria bruta da criança. Sentem a ambiguidade da criança junto ao centro. É que ela tão depressa irradia energia luminosa, como se passam muitos anos e tu não acrescentas o jovem, e se passam mais anos ainda e não acrescentas o adulto, o que tu tens é uma criança descarnada psicologicamente, em carne viva. Faltam-lhe as outras camadas exteriores. Então é tudo agora já. E só um pormenor. Eu sou Deus. Não conhecem estas pessoas? Tudo agora já. PS. Eu sou Deus. Grande parte da cultura pop tem a ver com isto. A pop tem a ver com isto. A pop, tu sobes ao palco como adulto, porque o concerto era às 14, Zambujeira do Mar. A meio do concerto já não há adulto nenhum, tu és um completo teenager. A grande missão, a grande vontade. E no fim do concerto és uma criança. Estás em êxtase. Não tens responsabilidade nenhuma. Já partiste a guitarra contra um amplificador. E podes entrar na cena da exibição de erotismo, violência, agressividade. Podes fazer o que quiseres. És uma criança. E voltaste à criança. Depois acaba o concerto, palmas. Basicamente, as pessoas todas pagaram para ver tu saís do estado adulto e entrares no estado juvenil. Pensem no rock progressivo, é altamente juvenil. Em Vemos Nós na Aventura do Conhecimento. Pink Floyd, Led Zeppelin, Moody Blues. Estou a pensar em coisas dos nossos pais. Sabes? E depois terminas, quase sempre, com toda a gente embriagada, totalmente irresponsável. Uns batem com os carros contra postos de eletricidade, outros atropelam pessoas, outros vão parar têm overdose, outros aparecem a vomitar na casa de banho da sala do estádio onde aconteceu o concerto. Outros nem voltam para casa. Sex with strangers. Está ótimo. Isto é o mundo da criança. Voltou à criança. Só que esta criança é a criança que se obtém por desconstrução do adulto e desconstrução do jovem. Então, essa criança é infantilismo, é extremamente perigosa. E o que nós queremos é adulto com jovem lá dentro e com uma criança no fundo. Porque isto é que gera os Einsteins. Isto é que gera os Martin Luther Kings. Isto é que gera os John Lennons. E isto é que gera um cirurgião que depois de salvar a vida a 2 pessoas no bloco operatório vai para casa brincar com o filho de joelhos na alcatifa com os carrinhos. Isto é, o adulto funciona, o jovem funciona e a criança funciona. É a paralisia de um destes 3 que gera um grande desequilíbrio psíquico. Por exemplo, na masculinidade.
Porque se tu não fazes um trabalho autocrítico que o jovem, quando se torna adulto, tem que fazer, não tens tampões e membranas para regular a criatividade absoluta da criança. Experimentem dar a uma criança tudo o que ela quer indefinidamente. No fim do dia ela morreu. Tudo o que ela quer, ela morre. E nestas três fases, os 4 arquétipos estão sempre subjacentes? Os arquétipos prendem-se com a questão da cristalização. É que à medida, tentem ver, à medida que a psique constrói anéis, e não, eu falei em criança, jovem e adulto, mas vocês podem pôr várias nuances aqui. Porque há jovens mais infantis e há jovens mais adultos. E há crianças muito mais viradas para o eterno. Ainda temos que ver se os borderlines não são indivíduos totalmente virados para o eterno, com imensa dificuldade em virar-se para a história. E, portanto, com imensa dificuldade em organizar os sentimentos e as emoções. Tens crianças eminentemente viradas para o eterno, o tempo todo, e tens crianças que já estão um bocadinho viradas para o play. O que eu quero dizer é que a criança tem um lado luminoso e um lado sombrio. O jovem tem um lado luminoso e um lado sombrio. E o adulto tem um lado luminoso e um lado sombrio. O lado sombrio da criança cura-se através do adulto. O lado sombrio do adulto cura-se através da criança. Isto é o lado luminoso da criança que cura o lado sombrio do adulto. E é o lado luminoso do adulto que cura o lado sombrio da criança. Sentem como a criança e o adulto não são coisas que se excluem, mas são dois polos que têm que ser regulados dentro de nós. Vejam a quantidade de energia que vem ao de cima quando tu dizes a um adulto que ele pode andar de balanço. A quantidade de childish theme parks que são colocados no centro das multinacionais. Google, no centro, theme park infantil para adultos. Faço-me entender. Então o que é que os adultos fazem nas horas livres dentro da empresa? Vão brincar. Vão brincar com bolas, com esponjas, fazem exercícios anti-stress. Isso é raro. Põe uma bola de ping-pong, um com o outro, uma bola de ping-pong assim a testa, uma bola de ping-pong, vê qual é o que não deixa cair a bola. Isto tudo são estratégias para complementar com o adulto a criança. E vocês veem, se tentem ver, qualquer pessoa que não está bem, distraidamente, se vocês a levarem até um baloiço e disserem, experimenta. E se não vier um daqueles polícias fascistas do antigamente dizer que os adultos não podem andar de baloiço nos parques infantis, baloiços têm mais força psicológica do que nós pensamos. Porque quando um adulto se permite sentar num baloiço e voltar a andar, a criança vem ao de cima e a primeira coisa que a criança faz é premiar o adulto com energia. Porque depois o adulto já não quer ir para casa, quer ir comer um gelado. E depois, mas agora tens que ir para casa. Pois é. Portanto, este renovar da psique. Eu vou repetir. A criança num homem tem um lado luminoso, está junto à eternidade. Tem um lado sombrio, não quer assumir responsabilidades. É lógico, senão não era uma criança. O adulto num homem tem um lado luminoso. É realmente capaz de sair às 4 da manhã para o hospital para fazer uma operação de urgência e não pensa duas vezes. O princípio do prazer está imediatamente subordinado ao princípio do dever, que é, segundo Freud, uma das grandes formas de distinguir um adulto de uma criança. Querem que eu continue? O princípio do prazer está subordinado ao princípio do dever. Eu diria que numa criança o princípio do prazer é mais importante que o princípio do dever. Portanto, a passagem do estado de criança ao estado de adulto é a passagem de um estado em que o princípio do prazer é mais poderoso do que o princípio do dever para um estado em que o princípio do dever é mais poderoso que o princípio do prazer. Isso significa que o lado luminoso do adulto, que é a capacidade de assumir responsabilidades e não largar o barco num dia de tempestade, complementa-se à qualidade sombria da criança, que é de não querer assumir responsabilidades, porque assim que assumes responsabilidades estás fora da eternidade, estás na história. Não há responsabilidade na eternidade. Eu não quero dizer que no paraíso
se considerares o paraíso como o jardim de Deus, o habitat de Deus, não haja tarefas e responsabilidades. Eu desconfio que há imensas. Mas não estas que nós temos aqui. Então tu complementas a criança com o adulto, complementas o adulto com a criança. E como é que se curam jovens? Umas vezes tens que ajudá-los a ir à criança de novo. Qual é o lado tenebroso do jovem? Eu? Não creio que... Não, é coragem. É irresponsabilidade, mas na fase... Como é que eu posso pôr isto de outra forma? Há duas qualidades na formação da personalidade que são importantes. Uma é consciência das consequências e outra é abertura. E o que se observa é que as pessoas têm grande abertura de consciência. Abertura. Têm, em média, têm pouca consciência das consequências. Por exemplo, e se passássemos o fim de semana no deserto? Ei, abertura, sim, vamos passar o fim de semana no deserto e vai tudo para lá, sem cantil, sem água, sem proteção. Grave. Isto é, se tu tens muita abertura de consciência, normalmente a abertura de consciência pode anular a consciência dos resultados, as consequências, consciousness, a consciência das consequências. Contrário, são chamados conservadores. Um conservador é uma pessoa que tu falas de abertura para novas coisas e ele diz: não, porque eu tenho muita consciência das consequências e, portanto, tende a fechar-se sobre o conhecido, sobre a memória, sobre a experiência, sobre o que funciona. O jovem, por definição, tem uma enorme abertura. Tem uma enorme abertura. Se tu disseres a um jovem: vamos pintar uma casa toda de amarelo canário, por que não? Não é preciso grande abertura para pintar uma casa de amarelo canário. Mas pode não ter a consciência das consequências. E tu vês isto nos festivais de trance, toda a gente tem imensa abertura para tudo, mas ninguém tem muita consciência das consequências do que está a fazer. Quer dizer, tens um festival de trance, dura 8 dias, 10 dias, toda a gente faz montes de coisas, há uma abertura de consciência, há aquilo que se chama openness. E agora vamos às consequências dos atos. E de repente já ninguém quer estar lá para analisar com as consequências neurológicas, psicológicas, afetivas, culturais, etc, etc. Então eu tenho esta impressão de que os adultos curam-se com crianças e as crianças grandes curam-se com adultos. E o jovem, tu tens que saber se ele precisa de recuar um pouco para o mundo da infância para recuperar o sentido maravilhoso ou se precisa de avançar um pouco para o mundo da responsabilidade para desenvolver qualidades de performance que dão imediatamente autoestima. Imediatamente autoestima. Não há autoestima sem responsabilidade. Eu não conheço ninguém que tenha autoestima e que não tenha 3 ou 4 grandes responsabilidades. As pessoas não têm nenhum tipo de responsabilidade. Têm dificuldade em organizar a autoestima. A libido não se organiza dessa forma. O entusiasmo por si próprios não se organiza sob a forma da autoestima. Mas quando tu estimas o outro e tens responsabilidade pelo outro, tu sabes que és importante para o outro. Logo, até pelo amor ao outro, começa a ter amor por ti próprio, porque tu és importante para o outro. Ok, então, o que acontece é que a psique, nós vamos ver isso no próximo encontro melhor, a psique organiza-se em círculos em torno da fonte e cada círculo tem uma qualidade, ou tem um conjunto de qualidades e um conjunto de sombras. As sombras só vêm ao de cima se o mandato para evoluir aconteceu e a pessoa ficou parada naquele sítio. Então, a sombra da criança é sempre um adulto. É um adulto que não cresceu. E aí tu vês a sombra do mundo infantil. A exigência do monstro que quer tudo agora já grátis. Faço-me entender? O mundo das soluções rápidas é um mundo de crianças. Se tu disseres a uma criança: olha, vamos consertar isto, mas vai demorar uma semana. É nunca. Para uma criança de 4 anos de idade, não há... Para uma criança de 2 anos de idade, o dia seguinte não quer dizer nada. É tudo agora, já.
Não existe a capacidade, que é uma coisa tão simples de compreender, adiar o prazer imediato para ter uma melhor vida amanhã. Não existe essa capacidade. Estamos em psicologia. Tanto assim, quando as pessoas se zangam consigo próprias, basicamente é o eu presente deles, que está zangado com o eu passado deles, porque o eu passado deles fez mais escolhas e deixou o eu presente deles numa má situação. Portanto, há dois eus, o eu presente e o eu passado. E quando as pessoas estão zangadas consigo próprias, é porque o eu presente está zangado com o eu passado. Ou não é? Diz assim, o que é que eu andei a fazer? O que é que o meu eu passado... Mas o teu eu presente agora é o teu eu passado ou o teu eu futuro? Portanto, o que o teu eu presente faz agora vai fazer com que tu estejas zangado contigo próprio ou não, ou que estejas agradado contigo próprio nos próximos 5 anos. Vamos para uma janela de 3 anos. O que o teu eu presente está a fazer irá gerar ou não uma discussão contigo mesmo daqui a um ano ou 2 ou 3. O que o teu eu presente está a fazer agora irá gerar ou não uma discussão contigo próprio daqui a 2 ou 3 anos. Agora, se tu nunca tens discussões contigo próprio e vais ignorando o que os teus passados foram fazendo e a tua situação está sempre a piorar, há um momento em que tu já nem sabes como falar contigo mesmo. E é aí que entra essa expressão que eu uso tantas vezes, ajudar as pessoas a ouvirem-se a si mesmas. Por isso é que a espiritualidade do ambiente que nós estamos a desenvolver é uma espiritualidade não invasiva e não diretiva. Porque trata-se de criar as melhores condições de estufa para que a pessoa se comece a ouvir a si própria. A psique organiza-se em torno da fonte em círculos. E, finalmente, a psique tende para a cristalização à medida que se afasta do centro. E tende para a iluminação à medida que retorna ao centro. Quando a psique... Portanto, o que é a psique? Um forno onde estamos a cozinhar o self. Simples. Vocês não fazem pão ao ar livre. Nós não fazemos pão sobre a mesa. As condições para fazer pão são temperatura, umidade, é dentro de um forno. E se pensares que o pão é o self, esse pão que tu podes comer e dar aos outros, esse pão cujo self, se o self atingir um grau de maturidade real, se houver processo de individuação, é tão bonito. Porque tu tens o pão, és um ser, és real. E esse pão, quem comer deste pão, viverá eternamente. Tu podes comer para ti, podes dar aos outros. É o corpo de Cristo, o self, a nível psicológico. Muito importante. Porque quem não dá self pode dar aos outros o quê? Mais do mesmo? Mais do que eles já têm? Que a partir de um certo momento toda a gente tem tudo. E o que as pessoas querem é o self. Que é terem-se a si próprias. Tu podes comprar todos os objetos do mundo que são parecidos com o self. Eu acho que há óculos que são parecidos com o self. E há automóveis que são parecidos com o teu self. Uma fantasia que tu criaste. Que eu criei. Há coisas que são parecidas, mas não são o self. Sentes a ideia? E o forno é a psique. O forno é a psique. Não se cozinha um self no plano mental, não tem condições suficientes. Não se cozinha o self no plano emocional e astral, não tem condições suficientes. Não se cozinha o self fora de nós, não tem condições suficientes. Tudo tem condições laboratoriais específicas. É a psique, este centro aqui, onde o self nasce. E o self é o que tu vais dar a ti próprio e aos outros. O resto são objetos. Objetos culturais, objetos mentais, mas são objetos. Se soubeste tudo sobre marxismo ou soubeste tudo sobre biologia, é interessante, mas é um objeto. Pode-se dizer que a psique é uma extensão da fonte, o self é o fruto da psique com a fonte. Sim, pode-se dizer que a psique é uma extensão para fora da fonte, assim como o ovo cósmico é uma extensão para fora do infinito. A psique é uma extensão para fora da fonte, assim como o ovo cósmico é uma extensão para fora do infinito. E essa extensão
psique, quando volta à fonte integrada, gera o self. Sim. Sim. Ou é no processo? A psique gera no processo e esse processo leva-te longe e depois para o centro outra vez. Longe e depois para o centro outra vez. Longe. Cada vez que voltas ao centro já não voltas como inconsciente, puro e inocente. Voltas como adulto responsável. Mas a criança está lá para te energizar. O truque, parece-me, em termo de truque, que é um termo de prestidigitadores, mas o truque consiste em eu vou viver como uma criança, como um jovem, como um adulto ao mesmo tempo e cada um deles vai funcionar no seu próprio parâmetro bem. Bem. Eu sei que isto é uma receita de saúde mental. Isto é uma receita de saúde mental. O problema é quando a criança quer ocupar o lugar do adulto, quando o jovem quer ocupar o lugar da criança, quando o jovem quer ocupar o lugar do adulto, ou quando o adulto quer ocupar o lugar da criança. Quer dizer, aí não. E como é que um adulto ocupa o lugar da criança? É simples. Leva um adulto ao pôr do sol à varanda. E se ele disser, oh meu amigo, eu não tenho tempo para essas coisas, a minha vida não é isso. Tu podes ter a certeza que o adulto funciona à custa de uma criança que foi danificada. Isso. Mas has de reparar também que se tiveres um grupo de operários a sair de uma fábrica e atirares uma bola, o que acontece? Tu estás na rua, atiras a bola, há um grupo de operários, 20, que estão a sair da fábrica, e a bola vai parar lá. O que acontece? Eu acho que eles começam a jogar a bola. Nem que seja durante 20 segundos a caminho da cervejaria, depois passam-te a bola outra vez. Eles começam uns para os outros e depois passam. Isso indica que o jovem está ali, mesmo ao pé. Porque o problema é quanto tempo tu precisas para passar de adulto a jovem? Quanto tempo é que tu precisas passar de adulto a criança? Quanto tempo? Se tu tens acesso, em 2 segundos já lá estás. Se não tens acesso, tu tens de dizer: oh queridos, eu não estava preparado para isto. Deixa-me. Eu não estava. Que horror, que vergonha, deixa-me eu preparar. Ou seja, não tens acesso, precisas de tempo para chegar lá. E daí a 1 minuto ou 2 já chegaste à criança. Mas a saúde mental, a mim parece-me psicoafetiva, é preciso aqui uma criança. Eu tenho uma. É preciso um jovem. Eu tenho um. É preciso um adulto. Eu tenho um. O que é preciso? Eu tenho. Essa é a saúde mental. É tu teres disponível os 3 grandes registros da psique. O cósmico, o divino, o cósmico-heroico e o social responsável. Os 3. Que o divino e as crianças sempre tiveram ligados, basta ver a história da arte. Desde as crianças de Krishna como criancinha, até a Madonna com Jesus. Quer dizer, a história da arte mostra quão a criança está próxima do divino. E os 3 registros são junto à fonte, vivendo a aventura do tempo histórico, que combina o problema do tempo e do espaço com a sensação de eternidade. Isto é ou não é a definição de jovem. Porque o jovem tem a sensação dos arquétipos e da eternidade e ao mesmo tempo tem o tempo e o espaço para resolver. Ele já não pode dizer que não há tempo e espaço. Porque os pais já lhe deixaram claro que há tempo e espaço, ele já atravessou a rua, ele já foi à escola, ele já houve uma namorada que diz não estou interessado em ti, ele já tomou consciência de si, portanto ele está no tempo e no espaço, só que está demasiado próximo ainda do mundo da infância. E é isso que gera o heroísmo. A sensação de eu aceito a minha missão. Depois é necessário, a essa sensação milagrosa de existir, a criança, acrescentada à sensação de aventura heroica, o jovem, é necessário acrescentar competências espirituais e sociais, o adulto. E então, no fim, tu tens um indivíduo que tem acesso ao reservatório de potência que está no centro, a criança, tem acesso ao sentido do misterioso e da aventura e do risco do jovem, e o acesso à capacidade de todos os dias estar alegre outra vez, todos os dias recomeçar, isso é típico de um jovem. E finalmente ter acesso às ferramentas fundamentais de um adulto, que é não deixar a comunidade desaparecer. Não deixar o mundo desaparecer, não deixar o mundo dos homens andar para trás. Esse é o trabalho dos adultos. E quando tu recombinas estes 3 muito bem, então tu tens aquilo que se chama um iniciado, que é um ser que é um ancião, um jovem e uma criança ao mesmo tempo.
E, ele sabe, e tu sabes que podes sempre contar com uma combinação dos três fatores. Se bem que o iniciado, ele pode trazer ao de cima o adulto numa proporção enorme, se for necessário. Ao ponto de tu quase não vês a criança, mas ela está lá. Ela está lá. Então, só para terminarmos por hoje, a psique organiza-se em torno do centro, sob a forma de círculos. E quanto mais para fora, mais ela cristaliza. E uma das cristalizações fundamentais da energia da psique é o que nós chamamos arquétipos. E no que diz respeito à psique masculina, quando a criança começa a afastar-se do centro, isto é, quando ela começa a crescer, eu estou a advogar uma transparência entre as três grandes etapas. É isto que eu estou a advogar. Quando a criança começa a crescer, a psique começa a cristalizar em 4 grandes direções, que são filogenéticas, isto é, todos nós temos, a espécie tem. E as 4 direções são a direção de decisão, rei. A direção cognitiva, mago. A direção afiliativa, amante. E a direção executiva ou da ação, guerreiro. A psique não consegue afastar-se do eterno permanecendo una. Ela aí permanece eterna. E o tempo a passar. E tu tens 48 anos e dizes, eu estou junto ao eterno. Really? Sim. Então, não há cristalização e não há arquétipos. Não, eu e o Pai somos um. Pretty cool. Entretanto, se for necessária a ação, tens energia da ação. Não, eu estou no eterno. Eu acho que a mortalidade na Índia tem a ver com isto. Porque tu tens uma série de místicos no eterno e tens um muito lento desenvolvimento da medicina. Com uma mortalidade infantil altíssima. Sentes onde eu quero chegar? Portanto, se tens a criança junto ao eterno, ela não sai do eterno. E tu dizes, tá bem, mas eu agora precisava de um guerreiro. Há guerreiro. Não, só há eterno. Há mago. Mago? Eu não quero saber. Eu sou. E rei? Rei? Decidir o quê? Não há decisões a tomar? Estamos no eterno. E amante? Amante como? Eu não posso escolher ninguém porque eu sou todos. Portanto, este tipo de indiferenciação a priori da psique indica que a psique está muito próximo de Deus, mas não entrou ainda lá. E é por isso que nós precisamos nos afastar deste poder inicial da infância, que é fascinante. E afastar é doloroso. É doloroso tornar-se um jovem e é ainda mais doloroso tornar-se um adulto. A boa notícia é que tu podes tornar um adulto sem desconstruir o jovem. E podes tornar um jovem sem afogar a criança. Sabemos que a educação puritana inglesa do século XVIII, ou melhor, a educação vitoriana, só para dar um exemplo, ou a educação puritana americana, Bible Belt, e as educações em geral, para ser claro, as educações em geral, não têm que ser mais de esquerda ou de direita. As educações em geral só conseguem fazer jovens cínicos, sarcásticos, que gozam com tudo o que têm à frente. O que é que eles estão a tentar fazer? Estão a tentar matar a criança. Sabes? Quando um jovem goza com os desenhos animados que a irmã mais nova vê do passarinho, ele está a dizer, eu já matei a minha criança. E quando um jovem goza com a pureza dos outros, e goza, não é? Goza, as pessoas gozam umas com as outras, é uma grande tradição no nosso planeta, gozar com os outros. O circo vive um bocado disso, e a comédia. Quando alguém goza com o outro porque o outro está ligado à infância e à pureza, claramente ele está a tentar matar a sua criança. E tu, como uma criança extremamente poderosa, porque é a promessa da felicidade e da plenitude, é a criança, é ela que está próximo da fonte. Tu precisas de muito cinismo, e muita ironia, e muito sarcasmo, e muito terror. Há ali uma fase nos jovens em que é tudo terror. Sabes? A fase gore, sangue e serpentes a saírem dentro de caveiras, e gótico, e gore. E eu sempre achei isso fascinante. Tipo, uau, vê bem a quantidade de forças obscuras que ele tem que pôr em movimento para se afastar da criança. E tu tens sempre de dizer, em vez de seres como a avó diz assim, tira essa camisola, é tão feia.
Os avós dizem isso. Tira essa camisola é tão feia. Então, duas caras cheias de sangue e uma serpente. Iron Maiden. O que é isso? Pois, mas se ele tirar a camisola, vai vestir o quê? Vai vestir o fato de criança outra vez? Ou vai vestir já a camisinha de adulto? Com a gravatinha? Sente-se ou não quer chegar? Eu acho que os jovens que usam esses esquemas, eles estão a dizer acabou a criança, eles estão a dizer o mundo não é cor-de-rosa. Eu estou a constelar a minha sombra para enfrentar os grandes dragões. É sempre enquanto que a criança não precisa de coragem, porque ela é irresponsável. O jovem já precisa de coragem. E para tu poderes ter coragem, qual é a condição essencial para ter coragem? Tu não podes ter coragem no vácuo. Porque a coragem no vácuo não é necessária. Tempo, história, medo. Sem medo não há coragem. Então, uma das formas que os jovens têm de gerar coragem é ficar completamente wicas da cabeça. Completamente góticos durante uns tempos. 2, 3 anos. Porque ao enfrentar os seus medos, eles geram coragem. Mas pelo caminho, se isso é feito sarcasticamente denegrindo a criança, isto é a irmã mais nova ou o irmão mais novo, eles podem ganhar coragem, ter o sentido de missão, mas isso transformar-se em algo sem a pureza necessária e sem a inocência necessária, digamos, sem a ligação à fonte necessária. Então tu tens um jovem com imensas capacidades, mas é cínico em extremo e não tem projetos. Porquê? Porque não está ligado à fonte. Mais à frente vem o adulto. E o que o adulto vai fazer é usar o poder da criança, mais a sentido de frescura do jovem e de heroísmo, e desenvolver um projeto social. Eu chamo de social porque acho que nós começamos a ter que lidar com a nossa grandiosidade infantil e com o nosso narcisismo quando se põe o problema do outro. Enquanto não se põe o problema do outro, não há problema. Podes ficar jovem para sempre e podes ficar criança para sempre. O problema do outro inicia o fim da juventude e o início da... Eu diria que o problema do outro já inicia a juventude. Mas é quando o outro não... Digamos, vou ser claro. Quando tu não tens investimento erótico sexual no outro, começou o problema do outro como alguém que faz parte do teu projeto social. Porque se tu tens um investimento erótico e sexual no outro, é o jovem. E ele deve ficar até o fim da vida. Mas tu sabes que és adulto na medida em que tens imensa gente ligada a ti e tu a eles sem qualquer investimento erótico e sexual. E o bem deles é importante para ti. E a construção de uma estrutura social protetora para eles é importante para ti. E vice-versa, deles para ti também. Aí podemos dizer que há um adulto. Se todos os seres com quem tu interages tens um investimento erótico ou financeiro, vai dar ao mesmo, continuamos no mundo juvenil. E é por isso que tu tens generais que são jovens, mal conseguidos. Mataram criança, não chegaram a adultos e ficaram jovens com 60 anos e com destroyers e mísseis e exércitos. Portanto, eu desconfio que os senhores da guerra em África são isso. Eu desconfio que a máfia russa é exatamente isso. Eu desconfio que todas as grandes organizações criminosas do mundo são jovens que não chegaram a adultos. Eu desconfio que o crime, quando é muito bem organizado e é feito com algum sentido de estilo, são jovens. Podem ter 58 anos, 70, mas são jovens. Porque quando o adulto começa, se ele está bem ligado ao jovem e à criança, acaba o crime. Não é necessário. Portanto, sintetizando, a criança tem acesso ao poder, o jovem tem acesso à aventura e ao mito, e o adulto tem acesso e faz a responsabilidade social. A psique organiza-se em torno de um centro, esse centro é concêntrico. Quanto mais capacidade de segurar a força, ou de estar próximo da força sem enlouquecer, mais próximo do centro. Por isso é que dizemos que só a criança tem acesso à pureza da fonte, porque só a criança não enlouquece ao ir lá. Porque os adultos enlouquecem se têm acesso à fonte sem criança. Porque querem tudo para eles imediatamente, e tu vês isso na corrida do ouro, no Alasca. Tu vês isso nos saldos.
nos saldos. Quando há abundância grátis, que é o mundo da criança, abundância grátis, os adultos enlouquecem. Abundância grátis. Swimming pool party. Cocaína. Coelhinhas da Playboy. Iates. Eu uso estes exemplos um bocadinho não new age, porque são reais, não é? Quando há abundância grátis, os adultos enlouquecem. Porquê? Porque só a criança pode estar junto da abundância grátis, sorrir e dizer é de todos, é para todos. Porque a criança é pré-ego. O ego forma-se na fase intermédia da criança para o jovem e depois para o adulto. Portanto, a criança pode estar junto à fonte infinita que ela não enlouquece. E é por isso que tu tens pessoas que têm acesso a tremendos caudais de poder financeiro, tremendos caudais de poder político e continuam. Sabes? É o primeiro-ministro da Índia. Eu não estou a dizer bem do primeiro-ministro da Índia, mas eu tenho a fantasia de que os primeiros-ministros da Índia têm a criança, o jovem e o adulto bem coordenados. É uma fantasia. Sentes, meu, que quando um adulto tenta pôr a mão no graal, queima. Porque é tudo grátis. Tudo agora é imenso e grátis. Quando tenta pôr a mão no grau, não, sem ser atrás da criança. Se não for mediado pela criança. Porque a criança está... Porque está junto à... Eu estou a falar de psicologia, mas vou sair da psicologia. A criança, porque está junto ao centro, à medida que... Qual é o nosso percurso? Nascemos, de criança tornamos-nos jovens, depois jovens adultos, depois séniores. E depois, lá no fim da vida, começamos a fazer o movimento. Daí a crise de meia-idade, porque na crise de meia-idade tu tens que voltar para o centro. Mas não é voltar para a criança que foste, nem é voltar para o jovem que foste. É concatenar os três de forma a chegares como um adulto ao centro e dizer, olha, eu além de adulto, olha aí, olha eu a pegar no graal e não me queimar. O que é que acham disto? Não te queimas? Não! Porquê? Porque a criança está intacta. Eu não permiti que o meu processo histórico destruísse a criança de forma que eu não posso voltar à fonte sem me queimar. O que é que acontece com toda a gente? Multinacionais de petróleo, tudo queimado. BP, Galp. Como é que eu te explicar isto? As pessoas têm um vencimento de 6 mil euros por mês, 8 mil euros por mês. Têm que ter muito cuidado, porque isso é uma ameaça à criança. É uma ameaça ao jovem. Isto é, se não tem a criança bem ligada à ponte, que é o jovem, e bem ligada ao adulto, o que acontece é que tudo o que é narcísico na criança vem ao de cima. Mas se tu tens os três, tu podes ir lá, pegar naquilo que ninguém consegue pegar, porque aquilo é incandescente, e não te queimas. E pode ser tudo, pode ser gênio. Pode ser gênio, Beethoven era um gênio, Mozart era um gênio, o Salvador Dalí é um gênio, pode ser gênio. Pode ser dinheiro, pode ser saúde física, pode ser QI, pode ser potência sexual, pode ser competência cultural, pode ser inspiração divina, pode ser revelação, pode ser arte, pode ser poder político. Isto vem tudo do centro, vem tudo da fonte. Mas se tu não tens a criança para pegar nestas potências e servir os outros, isto é, tu precisas da criança para pegar e não enlouquecer. Lembras-te no Indiana Jones, quando eles abrem a Arca da Aliança no primeiro, a cara dele derrete-se completamente? Isso é um adulto sem a mediação da inocência e pureza da criança, tentando chegar ao mistério central, e a cara dele simplesmente derrete. E as mensagens são sempre assim. E isto é transversal às tradições. Cuidado com a Arca da Aliança. Cuidado com o graal. Cuidado com o sacrário, onde está a hóstia. Menino, com a hóstia não se brinca. Estas coisas. Cuidado com o templo de Kali. Cuidado com o lugar de poder. Cuidado com o vulcão. Cuidado com Deus. Too much God and you are in trouble. Deus a mais e tu já... Porquê? Porque não, estar junto a Deus não tem interesse. O que tem interesse é estar junto a Deus, não estar junto a Deus e estar bem longe de Deus servindo a comunidade ao mesmo tempo.
Essa simultaneidade é que é a maturidade. Eu não sei onde é que vem esta ideia vitoriana de que a maturidade é matas a criança, nasce o jovem, matas o jovem, nasce o adulto, matas o adulto, nasce... Não se faz assim, porque cada etapa destas é preciosa para a saúde total da psique. E, portanto, qual foi a parte na nossa masculinidade coletiva que foi danificada ao ponto de muitos homens não param para contemplar? Muitos homens não param para restaurar as ligações à esperança, à coragem, a objetivos transcendentais, em vez de objetivos, mas ter também objetivos, metas na vida que são transcendentais. Onde é que a nossa masculinidade foi danificada? Foi na criança? Foi no jovem? Ou foi na passagem do jovem para o adulto? Ou já foi no adulto? Onde é que ela foi danificada? Qual destes três está mais afetado? Porque a criança é a tua fonte de poder, o jovem é a tua fonte de esperança, de coragem e de ousadia, e o adulto é a tua fonte de responsabilidade. Qual dos dois está mais afetado? Além disto, como nós vamos ver, além da psique se organizar em torno de um centro, ela cristaliza. Isto é, ela transforma a potência central, e eu espero ao longo destes encontros estas expressões que se caem assim do céu, potência central, possam ser compreendidas melhor e divididas. Eu espero contribuir para isso, mas à medida que tu te afastas da potência central, a força cósmica quer cristalizar-se. Isto é, quer criar estruturas. E as 4 grandes estruturas que nós vamos estudar na psique masculina são o rei, a tua capacidade de decisão. E quando as pessoas dizem o rei, mas o que é o rei em mim? O rei em ti é aquela parte de ti que vai decidir o que tu vais fazer com o resto da tua vida. Não parece pequeno. Eu posso dizer isto de forma encantatória, mas estou a dizer isto de forma jornalística. O rei é a parte de ti que vai decidir o que vais fazer com o resto da tua vida. E eu sinto que em Portugal o rei é o arquétipo masculino mais subdesenvolvido. O lover está bem, obrigado. E o guerreiro é só... Não sei. Eu não queria entrar em níveis excessivamente populares, mas... O que é o Porto? Benfica-Porto. Futebol, se não uma celebração do guerreiro. Mas lá está, são guerreiros coletivos, não é? Porque muitas vezes um homem tem guerreiro para o Benfica, mas não tem guerreiro para a sua própria vida. Muitas vezes um homem tem guerreiro para ficar 2 horas não sei, num jogo PlayStation a correr num automóvel virtual, mas não tem guerreiro para a sua própria vida. Muitas vezes um homem tem guerreiro para o grupo dele, mas não tem guerreiro para a sua vida. Muitas vezes um homem tem facilidade em falar de grandes universais, grandes verdades universais, e muita dificuldade em ver para onde é que ele pode começar, digamos, a organizar o seu espaço imediato. Muitas vezes um homem tem um arquétipo desenvolvido e tem os outros todos subdesenvolvidos. E quanto menos desenvolvidos forem os arquétipos e mais poderoso for um, mais desequilibrada é a personalidade. Ou seja, a psique desenvolve-se em círculos concêntricos de capacidade de ancorar poder, sendo que o poder ao centro é o poder de lidar com o fogo máximo sem enlouquecer, e o poder na periferia é o poder de levar o fogo máximo à sociedade de forma correta. Ou seja, responsabilidade coletiva. O bem dos outros, o bem comum. Fazer aos outros o que queríamos fazer nós próprios. Essa é a responsabilidade final. Além disto, desta distribuição, que tem várias camadas, e se vocês pegarem no mandala budista, está lá, olha ali. Que tem várias camadas. Essa imagem tem vários círculos à volta dela, aqui não aparecem, mas tem vários círculos. Portanto, assim como se distribui em círculos, tende a cristalizar à medida que se torna útil. Ou seja, o eterno é inútil para a história se não for mediado por uma criança, por um jovem e por um adulto corretamente integrados. E frequentemente os homens desconfiam dos discursos do eterno porque não veem ponte entre o eterno e o histórico. E essa ponte é o jovem.
Se pensares que o histórico é o homem adulto e a criança é o eterno, o jovem é a ponte entre o eterno e a história. A qualidade das nossas sociedades e o quanto de energia utópica circula nas nossas sociedades, e quem diz utopia diz esperança, a qualidade das nossas sociedades depende integralmente de como os jovens saem da fase jovem e entram na fase adulta. Se eles saem mal, nós temos sociedades amargas e sem energia. Se eles saem bem, nós temos sociedades que são capazes de acreditar no impossível. E o que é bom na ideia de acreditar no impossível? É que tu renovas a energia todos os dias de manhã. Isso é ganho. E não seria a primeira pessoa a dizer que um dos grandes chaves da existência é permanecer jovem até... Claro, porque o jovem é que faz a ligação entre as fontes eternas e os factos históricos. Se a criança está junto à fonte eterna, o adulto está junto aos factos históricos. Portanto, o adulto é a parte de nós que não vira as costas à complexidade. A criança é a parte de nós que está junto ao eterno. Não há complexidade. O adulto é a parte de ti que não vira as costas à responsabilidade, à complexidade. Que é como quem diz, não vira as costas à responsabilidade. Como é que tu vais estar na história sem complexidade e responsabilidade? Agora, quando os três se integram, tu tens um terço da tua consciência a lidar com complexidade e responsabilidade, um terço da tua consciência está completamente a acreditar na aventura cósmica, na tua missão, no teu heroísmo, e um terço da tua consciência está lá no fundo a dizer tudo é possível, eu sou eterno e sou incorruptível. Isto parece-me uma psique saudável. Sabendo que, se tiveres muitas responsabilidades numa semana, o adulto vai ocupar grande parte da tua consciência, porque isto é elástico. Portanto, quando tu ouves as pessoas dizerem, sabes, o importante é não deixar de sonhar, persegue os teus sonhos, já são adultos a dizerem uns aos outros, onde é que fica o teu jovem? E onde é que fica a tua criança? Ok. Muito obrigado.